Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre um momento especial para mais uma cria do Ninho. O lateral direito Wesley fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira na vitória por 2-1 contra a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jovem de 21 anos entrou nos minutos finais e, apesar do nervosismo, mostrou personalidade. Na zona mista, ele confessou que a ansiedade bateu forte, mas destacou o apoio dos companheiros, que o deixaram mais tranquilo para esse grande momento. E não foi só dentro de campo que Wesley ganhou moral. A mídia esportiva ficou impressionada com o desempenho do lateral do Mengão, e já tem gente questionando: será que ele merece ser titular contra a Argentina? Até Felipe Melo se rendeu ao talento do garoto. Então, bora analisar essa estreia e debater. Wesley já tem espaço garantido na seleção? Solta o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha. O Wesley entra muito bem? O Wesley entra muito bem. Mas não só o Wesley entra muito bem. O time do Brasil, com as substituições, ele muda muito. Por isso que o coletivo do Brasil ontem ele foi muito importante. As mudanças foram importantes. Nas minhas redes sociais, eu aproveitei o que a Globo.com tinha feito, né, de você escalar o seu time titular, e eu coloquei um 3-5-2. Para mim, o Brasil teria que começar esse jogo jogando dentro de casa, pressionando alto, com uma linha de 4 ou 5 lá na frente, sabe? Não deixando a Colômbia pensar e usando da potência do Brasil, jogadores rápidos, jogadores que têm qualidade, jogadores que se conhecem ali, que jogam na Europa. Então, assim, para isso precisava de um centro-campo, mais do que físico, um centro-campo móvel, com mais mobilidade. Nesse caso, eu colocaria o Gerson no banco no jogo de ontem. Porque o Gerson é um ótimo jogador e um jogador que muito mais para cadenciar jogo fisicamente, tanto que o Flamengo coloca para jogar na frente. Porque muitas vezes quando a bola passa no pé do Gerson, o Gerson não dá tanta velocidade. Como, por exemplo, o André deu quando entrou. Você tiraria o Gerson ontem, colocaria algum zagueiro? Eu tiraria o Gerson mais um ontem zagueiro? E colocaria o André para jogar no lugar do Gerson. Para mim, o meio campo seria André e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que é um cara que arrasta, que chega na frente. Eu entraria com 3 zagueiros, tá? E colocaria Savinho pela direita, ou poderia ser o Wesley. Confesso que eu colocaria o Savinho para jogar. Não esperava essa volúpia do Wesley já no primeiro jogo. Para mim, foi surpreendente o que ele fez. Mas eu começaria com o André por causa da versatilidade, a mobilidade, o poder que o André tem de pegar a bola no pé do zagueiro e sair jogando. Foi assim que, inclusive, saiu o segundo gol do Brasil. O André entrou bem no jogo. O segundo gol. Então, assim, o Wesley entrou muito bem. O Wesley, para mim, entrou muito bem e não deve sair do time titular. Eu acho que, se eu sou eu, manteria o Wesley para o jogo da Argentina. É um jogo para esquecer, é um jogo que você não tem nada quase para tirar de bom. Você pode pegar o Wesley ali, pensar e falar, cara, esse menino entrou no jogo da seleção brasileira hoje e foi constrangedor o que o Wesley fez com o restante dos jogadores do Brasil. E não foi constrangedor porque o Wesley é um gênio, porque ele entrou e acabou com o jogo, não é isso não. Porque o Wesley foi o único jogador da seleção brasileira que entrou em campo como um jogador de seleção brasileira. O único cara, de todos os jogadores do Brasil que jogaram hoje, o único jogador que entrou em campo e falou, foda-se, eu jogo na seleção brasileira, eu vou pra dentro, eu vou correr pra caralho, eu vou dar a minha vida, essa é a chance da minha vida, eu tô jogando numa seleção brasileira, eu cheguei numa seleção brasileira. O único jogador do Brasil hoje foi o Wesley. Todos os outros jogadores do Brasil estavam treinando, estavam jogando alguma coisa parecida, eu não sei o que é, mas se alguém disser pra mim que essa é uma postura de um time de seleção brasileira chegando ali numa oportunidade, num jogo, porque não era um amistoso, alguém precisava avisar os caras, não é um amistoso. O Wesley entrou em campo hoje, ele constrangeu o resto dos jogadores. Eu acho que a entrada do Wesley hoje, ela mexeu com o constrangimento dos outros jogadores da seleção. De falar, caralho, o cara entrou com personalidade, correndo, brigando, e a gente tá aqui tocando de lado, errando passe de 2 metros, cagando de medo da Colômbia, porque foi isso que aconteceu. A Colômbia tocava a bola, a Colômbia chegava calmamente no ataque do Brasil, né? O Wesley errou, acertou, mas ele foi buscar. Os outros jogadores do Brasil, pelo amor de Deus. Você estreou pela seleção brasileira e acabou ajudando a mudar o jogo ali na parte final. Eu sei que é uma tensão, um nervosismo muito grande, uma estreia. Como você se sentiu? Primeiramente, boa noite. Estava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Muito feliz por poder ajudar de alguma maneira, como eu falei nas minhas outras entrevistas. Se eu estiver bem defensivamente, se eu
estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente, então os companheiros me ajudaram bastante também, passando confiança quando eu entrei. Marquinhos falando, faz teu jogo, todo mundo passando confiança, e isso é muito importante, que o grupo passe uma confiança para quem entra e, como eu falei, o nervosismo estava grande, mas ocorreu tudo bem, nada melhor que estrear com a vitória. Ô Wesley, falando rapidamente até sobre esse ponto da interação, porque a gente tem visto você com essa interação agora, né, o Vinícius Júnior falando com você, como é que tem sido esse contato com o Vini, como é que tem sido também, como é que foi para você também ter estreado e ter visto também essa partida, esse gol do Vini? Cara, primeiramente um belo gol, né, dele, merece muito, não tem o que falar, para mim, o melhor jogador do mundo que tem. Então, receber um elogio dele, uma motivação dele para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível e chega um cara novo, igual eu, na primeira convocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito, isso não tem como é que eu posso falar? Peso. Não tem, ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda, e isso motiva qualquer pessoa que vem para a seleção, for convocada, e os jogadores de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar a confiança. Eu acho que foi muito saudável a participação do Wesley, é um garoto que está num processo de evolução muito claro, vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo o seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível e, com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador que, continuando com esse processo de evolução, será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Vocês, contra a Argentina, quem é titular? Imagino, aliás, tenho certeza, que ninguém vai chegar agora e vai falar assim, o Rodrigo tem que sair do time porque jogou mal ontem. Duvido. Isso não vai ser colocado, não vai ser cogitado. O Rodrigo permanece como titular. Não foi bem ontem, o Savinho entrou melhor. Mas eu não vi e não acredito que eu vá. Agora, em relação ao Wanderson, eu já vi uma gritaria ontem, não só de torcedores rubro-negros. O Wesley tem que ser titular. Daqui a pouco nós vamos fazer uma enquete aqui. O Wesley tem que ser titular já contra a Argentina? Ele entrou com personalidade, entrou arrebentando, entrou mostrando que ele mostra com a camisa rubro-negra, com a camisa da seleção. Tem que ser titular no Monumental de Núñez contra a campeã do mundo? Calma que eu tô vendo você ansioso olhando para mim. Daqui a pouco vamos falar sobre a resposta da sua enquete. Também, ele tá assustado. Calma, Eugênio, que eu tô vendo você nervoso e ansioso. Eu já sei a resposta da sua enquete. Da minha resposta? O percentual do Calma, você tá nervoso. Daqui a pouco vamos falar muito mais de seleção brasileira. Tá nervoso, Abel. Calma, Eugênio, calma. Tô calmo. Calma, Eugênio. Estou vendo você olhando pra mim, você tá tenso. Tô olhando assustado. Calma. Com a sua veemência. Você tá acuado. Calma. O Eugênio tá acuado. Calma, o Rafael Prats, que estava aqui outro dia, que falou, esse Wesley, ele pode virar o novo Cafu. Não. Calma! Calma! Isso é a cara do Prats. Não faça isso com o Rafael Prats. E nem com o Wesley, não faça, porque isso foi você que falou. Eu não. Na ocasião em que o Wesley foi convocado. Você falou aqui. Fãs de esporte. O melhor jogador do mundo hoje, de acordo com a FIFA. Além de tudo, tem um legado já gigantesco na luta contra o racismo no futebol. Então, Vinícius Júnior tem que estar em qualquer frase comparada aos melhores jogadores do mundo. Com relação a Leandro e Wesley, são jogadores de características diferentes. O Wesley é um lateral mais de força, de velocidade, de muito ímpeto. O Leandro, mais Cafu, né? O Leandro era muita técnica. Uma técnica extraordinária. Eu não vejo, por exemplo, o Wesley, num futuro, migrando para jogar na zaga como o Leandro jogou. Na zaga, porque até pelo porte físico, pelas características, mas o Wesley, eu acho que tem um futuro grande pela frente na seleção brasileira. Boa. Viu, Cristiano? Você mandou bonito, você cutucou a onça com a vara curta. Se for meio Leandro, meio Cafu, eu já estou satisfeito. Mas legal, entrou bem, brincadeiras à parte, entrou bem o Wesley ontem, tem jogado muita bola no Flamengo. Tomara que desenvolva também com a camisa da seleção e que tenha uma briga pela posição saudável aí
com o Wanderson ou outros que apareçam? O Ian, que já foi convocado, não é Ian? O problema é aparecer outros. Tá demorando, né, Eugênio? Estamos esperando há um tempinho já. Aí tá difícil, lateral dos dois lados, né? Intervalo rápido. Com relação ao Wesley, você falou que eu estava ansioso da outra vez para falar do Wesley. Sabia que você estava ansioso? Fale. Tô tranquilo para falar do Wesley. Você não fez a sua enquete aí. Se você fizer, vai dar maioria esmagadora querendo o Wesley de titular, porque quando ele entrou, ele deu um gás extra ao time. Um sopro de juventude, de vontade, de disposição, de ímpeto ofensivo. Então é natural que sim, que ele se posicione aí na cabeça do torcedor brasileiro como um todo, como o cara que merece jogar contra a seleção da Argentina. Claro que ele é um jovem ainda, é o jogo mais difícil das eliminatórias, jogar contra a campeã do mundo na casa dela, tem uma responsabilidade gigantesca, mas pela vontade que ele demonstrou nos poucos minutos que esteve em campo contra a Colômbia, ele se colocou numa posição muito confortável para ser titular contra a Argentina. O momento pede, você colocaria... Eu faço esse questionamento pelo seguinte, às vezes ele entrou melhor por circunstância do jogo, enfim, um momento que a seleção brasileira estava melhor, ou ele realmente vive um momento melhor que o Wanderson e merece ser titular. A gente tem quem ali? Rony Álvares, que cai mais pela esquerda da seleção? Quase sempre com o apoio do McAllister. Tem que ver como vai ser a escalação. Não tem a Lautaro. Argentina também está toda desmontada. Não, e além disso, toda pendurada. Não, e ainda joga hoje. Pô, tá pendurado, o McAllister são pendurado. O Uruguai jogadores pendurados. Que dá possibilidade de gente suspeita. Já não tem Messi, não tem Lautaro, não tem Dybala. Além disso, tem 7 jogadores pendurados para o jogo de hoje contra o Uruguai. A gente não sabe. Mas eu acho que hoje quem vai jogar pela esquerda é o Nico Domingues. É? Tá. Então, vamos ver para o jogo com o Brasil quem seria. Mas não tem assim um Di Maria para você ficar tomando cuidado ali. Do que a gente acompanhou das últimas datas FIFA é o Julián Álvares caindo por ali, mas muito porque tinha, né, todo esse complemento de Lautaro e de Messi também. Eu gosto da ideia do Wesley. Eu acho que a gente tem que pensar só um pouco nessa provável escalação do Brasil contra a Argentina fora de casa, se de fato você vai com uma equipe bem ofensiva, que com o Wesley permaneceu dessa forma, né? Muito mais, quer dizer, mudou essa característica direita, porque você vai de Rodrigo, você vai de Rafinha, você vai de João Pedro, você vai de Vini e você vai de Wesley. É muita gente, né? Que lá na frente pode deixar uma seleção muito vulnerável contra a Argentina. Não sei se é sempre que o Dorival vai conseguir ter essa escalação. Então, assim, ontem, defensivamente, o Wesley não foi tão testado assim. Ele já pega um Luiz Dias mais cansado, ele já pega uma seleção... O Wanderson foi mais, tanto que o gol foi em cima dele, a jogada. Exatamente. O Luiz Dias. Ele já pega, no momento em que a seleção está quase saindo, né? Já totalmente desorganizada defensivamente. Então, acho que dá para pensar em alternativas. Por isso que eu citei, achei interessante isso que você falou. Por isso que eu citei o momento do jogo também, que o Wesley entra. Não estou tirando o mérito dele, entrou muito bem, está jogando bem no Flamengo, jogou bem ontem. Uma partida Mas que ele o Brasil pegou um momento do diferente do jogo, do Wanderson, né? Exato, e situações também. O Brasil precisava do resultado, tinha ali alternativas para buscar essa vitória, a seleção colombiana já tinha baixado o ritmo. Então, acho que o Dorival ele tem que pensar muito bem nessas peças de como ele vai montar o time, pensando na Argentina. E aí, talvez, de fato, faça sentido você ter 2 volantes mais marcadores do que você trazer alguém para o lugar do Gerson que faça mais parte dessa armação, né? Que seria, no caso, o Andrés Pereira, dentre essas opções que o Dorival tinha na pré-lista. Ou o próprio Alisson, às vezes. O Alisson no São Paulo sai bastante para o jogo, né? Então, eu acho que são alternativas que ele tem que pensar no adversário agora. Por outro lado, a gente está esperando há tanto tempo um lateral que performe por ali, para usar um termo do momento. Aí o Wesley tem essa entrada tão promissora. Puxa vida. Também, tudo bem, a gente sabe que o forte dele é o apoio. Mas não um jogador assim que você diga, vai perder. Evoluiu defensivamente. Evoluiu muito com o Felipe Luiz. Com o Felipe não Luiz. é? Tem um momento defensivo bom no Flamengo. Eu confiaria no Wesley. Eu estou mais em dúvida na zaga em relação ao substituto do Gabriel, porque as opções que nós temos... Murilo, momento bom. Excelente. Tá? Léo Ortiz, né? Momento bom. Murilo e Léo Ortiz. E o Léo Murilo, mais Léo com segurança. E o Murilo tem o físico forte, né? Também, que contra a Argentina é importante. Talvez o Léo esteja lançamento na frente, né? Na hierarquia do Dorival.
Não sei, sinceramente. Eu tenho mais... Ele entra ontem bem no finzinho, né? Ontem, por exemplo, entrou o Léo. Né? Acho que por isso Eu acho que ele está pensando... está na frente. Acho que ele está pensando mais o Léo pela direita. Com o Marquinhos. No lugar do Marquinhos. E pela esquerda, havendo necessidade, que seria o caso, né? No lugar do Magalhães, o Murilo. Marquinhos e Murilo, então. Vamos voltar lá para Brasília? Porque eles têm jogado mais... O Léo pode jogar na direita ou na esquerda, tá? Mas ele tem jogado na direita no Flamengo. Aliás, todas as opções são boas. São boas, Tem boas opções. Para ver também o que o Pedro... Agora com Pedro Henrique Torre, trazendo informações do Flamengo. Bom dia, tudo bem, Pedro? Diante do desempenho de Wesley, não há mais dúvidas. Ele merece a titularidade na seleção brasileira no próximo jogo contra a Argentina. O jovem lateral do Flamengo mostrou personalidade, velocidade e capacidade ofensiva. Características fundamentais para um jogador da posição no futebol moderno. Além disso, sua evolução no Mengão tem sido evidente, provando que está pronto para desafios maiores. A renovação na seleção passa por jogadores que vivem grande fase em seus clubes, e o Wesley é um desses nomes. Com a confiança do Flamengo e agora da amarelinha, ele tem tudo para ser uma peça importante na construção de um time competitivo para o futuro. E aí, nação? Vocês concordam que Wesley já merece ser o titular da seleção? Deixem suas opiniões nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.